Olá, trabalhadores e trabalhadoras do Centro Paula Souza. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Sinteps Podcast. Eu estou aqui com o Leandro Alves, ele que é do Fórum Estadual de Educação, foi coordenador do Fórum Estadual de Educação e agora está cuidando dos fóruns municipais de educação. Como que é isso, Leandro? Se apresenta para a gente primeiro, né? Você é professor de matemática, é isso? É isso mesmo, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês no Sinteps Podcast e estar discutindo com vocês temas da educação do Estado de São Paulo. Quero parabenizar, né, em nome do Fernando, toda a direção do Sinteps por essa oportunidade de dar a voz à educação paulista. É isso mesmo. Eu sou professor de matemática, com muito orgulho. A primeira sala de aula que eu entrei em 1991, foi na ET Elias Nechar, lá na cidade de Catanduva, que hoje pertence ao quadro do Sinteps, ao quadro da Paula Souza. Então eu tenho um carinho muito especial por vocês, pelas lutas que vocês desempenham aqui no estado de São Paulo. E até a semana passada, eu estava coordenador do Fórum Estadual de Educação e continuo, né, como membro do Fórum Estadual de Educação, mas numa outra atividade agora, que é fortalecer os fóruns espalhados pelos 645 municípios do estado de São Paulo. É uma luta em glória, mesmo porque a maioria dos prefeitos, dos secretários de educação, não tem muito interesse em criar fóruns, né? E fórum tem um papel muito importante que nós vamos estar discutindo aqui hoje, falando um pouco aqui hoje, que é monitorar, acompanhar os planos municipais de educação. Vamos falar um pouquinho sobre o plano estadual de educação também, e o plano nacional que está tramitando em Brasília, que influencia todos nós, o ensino básico, o ensino técnico e o ensino superior no nosso estado e no nosso país. E daí, começar a falar um pouquinho de você. Você falou, a primeira aula, sala de aula sua foi ainda não era Centro Paula Souza, né? Lá em Catanduva, né? Era da Secretaria de Educação ainda, Era de depois que Secretaria de passou para a Educação. Ciência e Tecnologia. E daí já era professor de matemática, já era formado em matemática. Nessa época, eu dava aula na parte técnica, eu dava aula de mecanografia, era o estudo das máquinas. Eu dava aula de informática, um computador que devia ter uns 3 metros de largura. Tô ficando velho. E foi se inserindo na luta ao passar do tempo, ou já era da luta do movimento estudantil? Sim, não era do movimento estudantil, eu era bancário, né? No início da minha carreira profissional, eu era bancário em Brasília, né? Na época da Constituição, eu tive o prazer de estar lá participando desse momento histórico da Constituição Cidadã de 1988. Eu vim para São Paulo em 90, transferido do banco, e logo em seguida, fazendo as relações, né, na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, eu fui convidado a trabalhar no Elias Nechar, nessa escola técnica, em 1991, onde começamos esse projeto de informatização. Lá era uma escola que tinha toda uma estrutura, não sei como está hoje, com equipamentos modernos, né, para a época de mecânica, de grandes turnos que existiam. Eu lembro que tinha profissionais muito especializados ali na área que desenvolviam esse projeto. Eu dava aula na parte de secretariado e de enfermagem. Eram os 2 cursos que eu participava ativamente na área de informática. Eu sempre trabalhei com informática, tanto é que eu me formei depois em matemática e fiz minha pós em análise de sistema nesse sentido. E depois foi entrando para a luta já dentro da área da educação. Nessa época, como não era Paula Souza ainda, não era da Ciência e Tecnologia, pertencia à Secretaria de Educação do Estado, eu já me filiei à POSP naquela época, o Sindicato dos Professores. Eu sou filiado à POSP desde 93, né? Ou seja, 2 anos depois que eu comecei a ministrar aulas. E a gente já tinha aquelas lutas, né, por questões salariais, por valorização profissional. Isso nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, que continua até hoje, intensificou cada vez mais em virtude da precarização que os governos que passaram aqui no estado de São Paulo fez com a educação técnica e com a educação do ensino básico como um todo, né? A gente passou por mais de 20 anos de PSDB precarizando, quase 30, né? Precarizando tudo, né? E quando a gente achou que não podia ser pior, agora a gente enfrenta um governo. Antes a gente tinha um governo que piorava a educação do jeito que estava. Agora a gente tem um governo que, além de piorar, ainda quer transformar tudo em educação militar, diminui a verba da educação, né? Que era 30% 5% a menos da arrecadação, agora diminuiu para 25%. E daí a gente, nessa questão do Plano Nacional de Educação, né? A gente teve aquele plano que era para valer de 2014 até 2024, daí foi estendido por mais um ano, mas o Estado de São Paulo sequer fez um plano de educação para esse período, é isso? Não. Existe um plano, mas que não foi cumprido as metas. Isso mesmo, não foi cumprido. Ele está em vigor ainda, inclusive.
Ó, essa luta de planos municipais, estaduais e o Plano Nacional de Educação, ela vem de muitos anos atrás. Tivemos a oportunidade de participar lá em 2008 dos primeiros grandes debates da CONAI, né, da Conferência Nacional de Educação, onde o Sinteps participa ativamente, né, a direção do Sinteps sempre contribuiu muito, principalmente nessa área tecnológica, para a gente colocar as metas que envolvem os profissionais na área tecnológica, o ensino tecnológico no estado de São Paulo. Então, se vocês tiveram sempre um papel muito importante nessa construção nas conferências que foram realizadas. Então, em 2010, nós fizemos uma primeira conferência no Brasil inteiro, 2014, depois 2018, onde, a partir dali, nós conseguimos construir um verdadeiro plano nacional de educação. O plano ele foi efetivamente homologado em 2014. E ele, como você mesmo disse, ele se encerrou em 2024 porque é um plano decenal, é um plano que extrapola governos, era um projeto, é um projeto de Estado, né, porque passam por 3 governos. São 10 anos, né, 4 anos, os prefeitos, governadores, eles ficam 4 anos, podendo ser reeleitos por mais 4, dá 8. Então, como é um projeto para 10 anos, então vai passar por 3 governos diferentes. Então, isso é muito rico, é muito importante. E no caso do Plano Nacional, realizamos uma CONAI, uma conferência brilhante em 2023. Em janeiro de 2024, preparamos um belo documento. Né? Aqui em São Paulo, nós tivemos 600 delegados participando lá na Unifesp, lá em Guarulhos. Mais de 1.400 emendas. Toda a contribuição de São Paulo foi encaminhada para Brasília, para o Fórum Nacional. E entregamos para o governo Lula e para o ministro da Educação o que foi decidido na CONAI, que foi democrático, foi discutido com todos os segmentos da sociedade, desde do berçário até a pós-graduação, né? Todas as metas, estratégias, tudo que a gente espera de uma educação de qualidade para os filhos e filhas dos trabalhadores do Brasil para os próximos 10 anos. É muito sério, é muita responsabilidade. Chegou em Brasília, houve um certo atraso do MEC para poder preparar esse documento e mandar para o Congresso Nacional. Então, o que aconteceu quando esse documento chegou lá no Congresso? Eles optaram em adiar o plano, né, prorrogar o plano que estava em vigor, né, que venceu em 2024, por mais um ano. Como você mesmo frisou, em dezembro desse ano, em dezembro de 2025, vai se encerrar oficialmente o Plano Nacional de Educação. Porém, o plano atual, né, o plano que nós que trabalhamos, que construímos, já está tramitando. Tanto é que há 15 dias atrás, o atual presidente da comissão, presidente do Congresso Nacional, como é que é o nome dele? O Hugo Mota. Hugo Mota. Ele está realizando em Brasília audiências públicas, serão mais de 12 audiências públicas para tratar desse tema específico que é o Plano Nacional de Educação. Estamos muito esperançosos, né, com os nossos senadores, os nossos deputados em Brasília, para que aprovem de fato esse novo Plano Nacional de Educação até o final do ano, para que a gente não corra o risco de continuar a tramitação e a partir do ano que vem não termos um plano em vigor. Mesmo que esse plano não tenha cumprido todas as suas metas e estratégias, ele é um plano que foi construído pela base da sociedade e ele tem um objetivo. Então, nós precisamos melhorar, aperfeiçoar esse plano para os próximos 10 anos. E já trazendo, conforme a sua pergunta, já trazendo para São Paulo, o nosso plano ele demorou um pouco, foi uma luta imensa dentro do Fórum Estadual de Educação, ele foi construído dentro do Fórum Estadual de Educação, só que ele foi promulgado em 2015. Desculpa, ele foi preparado em 2015 e foi homologado em 2016. Então, esse plano ele tem o período de 10 anos, ele vai vencer em junho do ano que vem. E é isso que é importante a gente estar discutindo aqui com vocês, que todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, da participação popular, da importância dos sindicatos, das pessoas que se preocupam com a educação. Lá no Fórum Estadual, aqui em São Paulo, nós temos mais de 95 entidades que compõem o Fórum. Tem desde o Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Fonoaudiologia, segmentos da educação básica, do ensino superior, do ensino médio, do ensino tecnológico, que contribuíram e contribuem para essa construção. Ele está para vencer, né, o ano que vem. Então, o que nós temos que fazer esse ano? Arregaçar as mangas e produzir um novo documento. E é isso que o MEC tem feito. O MEC nos procurou o ano passado, procurou todos os coordenadores de fórum do Brasil inteiro e começamos a nos organizar junto com a Secretaria Estadual de Educação aqui em São Paulo, junto com a Undime, a UNCME, que são entidades nacionais, para produzirmos o novo plano do Estado de São Paulo. Em contrapartida, nós vamos ter que ajudar a colaborar no regime de colaborativo com os municípios.
Até porque você vai produzir um documento para o Estado de São Paulo sem ouvir os municípios, fica meio incoerente, né? A gente tem que ouvir as realidades do Estado de São Paulo. E nós temos 645 municípios no Estado de São Paulo. Então, nós tivemos recentemente na cidade de Cruzeiro, né, que é a divisa com o Rio de Janeiro. Lá é uma realidade, tem as suas especificidades, seus problemas, né? Fomos lá em Santa Fé do Sul, que é divisa com Mato Grosso, que é outra realidade. Então, o Estado de São Paulo precisa dialogar através dos seus fóruns. Não podemos deixar que os planos municipais de educação fiquem sendo construídos dentro de quatro paredes, dentro das secretarias de educação. Ele tem que ser aberto, ele tem que ser democrático, você tem que debater com a sociedade o plano que você quer. Fernando, a maioria dos planos que existem no Brasil hoje é um Ctrl-C e Ctrl-V. É vergonhoso. Você analisa os planos, eles pegam o plano nacional, né, que foi feito com muito debate e tal, eles mudam os nomes do município, do estado, e Não, isso é fazem muito Ctrl-C, triste. Ctrl-V. A Não minha, traz. a minha cidade mesmo, o prefeito, ele dissolveu o fórum o fórum os fóruns e os conselhos da cidade, Olha que absurdo. conselho de educação, conselho de saúde, ele dissolveu tudo e tudo é feito nas secretarias e deve ser assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem nada debatido com a sociedade. Você dá uma Eu aula de fazia parte gestão do democrática para eu ele. fazia parte do Conselho Municipal de Cultura, né? Eu sou músico, fazia parte do Conselho Municipal de Cultura, não existe mais também Conselho de Cultura. É tudo decidido de cima para baixo e acabou. Esse autoritarismo atrapalha muito. É um autorista, o prefeito lá ele é alinhado com o antigo presidente da República, né? Então, Está explicado. tá explicado. Porque esse atraso que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira, de correr o risco de não ter um plano nacional de educação, foi em virtude do ex-presidente, Sim, que sim. não chamou a sociedade para o debate, para construir essa conferência e realizar esse documento, que deveria ter acontecido em 2023, 22, 23, para em 2024 o plano já está em vigor. Infelizmente isso não aconteceu, nós tivemos que realizar a CONAI em 2024, né, ela está tramitando, como eu disse, lá em Brasília. Houve a necessidade de adiar esse plano até o final do ano, que é um precedente perigoso, é um precedente que não nos agrada, só que foi necessário, em virtude de não ter um plano para colocar no lugar. Então, esperamos, mais uma vez, volto a frisar aqui para todos, né, que tem contatos com seus deputados, com seus senadores, né, que o façam, né, para que eles possam, o quanto antes, né, votarem esse projeto lá em Brasília, para que possamos, em 2026, ter, de fato, um plano nacional de educação, porque ali dentro, gente, são 20 metas o Plano Nacional de Educação. Ali tem tudo que a gente precisa para ter uma educação de excelência e de qualidade no Brasil. A gente tem que olhar a parte mais sensível de todo o processo educacional, você como professor também sabe, que é o estudante. Então nós temos que ter esse olhar para o estudante, ele tem que ter direito à educação pública de qualidade, laica, inclusiva, né? Diante disso, que nem agora, até agora a gente falou sobre a construção do Plano Nacional de Educação, do estadual, dos municipais, que agora você está nessa coordenação dos fóruns municipais também. E daí, os planos de educação, por assim dizer, né, o nacional, o municipal, o estadual, eles têm essas metas. E falando agora desses planos que a gente está encerrando, agora desse ciclo que a gente está encerrando, do Plano Nacional de Educação que se encerra agora no fim de 2025, que foi prorrogado e tal, a gente vê que o Estado de São Paulo não bateu as suas metas, infelizmente. Como que você que já está mergulhado nesse meio, na construção do novo plano e tudo mais, como que você enxerga essa questão de não cumprir as metas? É totalmente ruim? Ou também, assim, porque assim, as metas, eu estava, claro, me preparando para essa nossa conversa também, né? Estava lendo algumas matérias sobre como foi o último plano, o cumprimento do último Plano Nacional de Educação pelos estados, pelo Brasil como um todo e tal. E vi lá, o plano também, por muita gente especializada em educação, ele era considerado muito ousado, vamos dizer assim, né? É, é totalmente ruim não ter sido cumprido, ou pelo menos ele deu um norte para a nossa educação também? Como você, que está mergulhado nisso, enxerga essa questão do cumprimento das metas, num geral e especificamente para o nosso estado de São Paulo? Obrigado pela pergunta, Fernando. Extremamente importante as pessoas entenderem a importância e o papel de termos planos municipais e estaduais de educação. Porque ter plano no papel é uma coisa, vamos colocar esse plano na prática, né? Exato, É né? isso, Porque né? assim, a gente planeja o ideal, né? Isso. Mas o ideal nem sempre Ele não pode ser utópico. exato, é nesse ponto, nem Né? sempre é pragmático, né? Isso, isso.
começar falando por São Paulo, né? No estado de São Paulo, eu fiz a apresentação lá na Assembleia Legislativa no final do ano passado. O Ministério Público ele cobra do Fórum é, a cada 6 meses como que anda os planos no estado de São Paulo. Ele tem um órgão dentro do Ministério Público que cuida da área educacional, né? Aqui em São Paulo é o GEDU, que é o Faustinone, que é o promotor que cuida disso. No estado de São Paulo, 40% das metas foram cumpridas. Aqui em São Paulo, nós temos 21 metas. A gente incluiu uma meta a mais em virtude dos trabalhadores, os servidores da educação, que é o da FUSE, que é os professores, os servidores que cuidam. Porque a escola é desde o do porteiro lá que abre a porta, né, todos têm um papel de excelência e de importância para o processo educacional da Sem dúvida. formação das crianças. Inclusive, o nosso sindicato, diferente da POSP, não é um sindicato só dos professores. Isso, É ele dos pega funcionários todos os também. especialistas, todos os funcionários. Isso é importante, porque a escola ela é composta por todos: o secretário de escola, a merendeira, aquela que cuida do pátio. Então, isso tudo é importante. Por isso que aqui em São Paulo nós temos 21 metas. Dessas 21, como eu disse, apenas 40 foram cumpridas até o final do ano passado, quando nós fizemos essa apresentação. O que a gente percebeu? Porque dentro do fórum a gente monta grupos de trabalho de vários segmentos para tratar de meta por meta, e separadamente. A grande maioria das metas que não foram cumpridas, faltou vontade política. Não foi falta de recurso, não foi dificuldades. Muitos deputados naquele momento ligados ao governo estavam alegando que não cumpriram as metas em virtude da pandemia. A pandemia ela teve um impacto em toda a nossa sociedade, no processo educacional, não estamos discutindo isso, e é fato isso, a gente sabe disso. Falta até políticas públicas por parte do governos municipais e estaduais e também do governo federal de estar fazendo uma compensação, uma recuperação desses estudantes. Nós estamos vendo que muitos desses estudantes dessa geração da pandemia estão sendo levados para uma outra etapa sem ter essa recuperação de ensino. É uma falha, eu acho, que toda a sociedade tem deixado isso acontecer. Mas, independente disso, a gente começa a analisar. Vou te dar um exemplo da meta 20. A meta 20, para mim, eu considero a principal meta de todo o plano, tanto municipal, estadual e nacional de educação, que é o financiamento da educação. A educação ela não se faz sem financiamento. E não é despesa. Né? Nós que vivemos da educação sabemos que é, de fato, investimento. E o nosso projeto, que não era utópico, há 10 anos atrás, a economia estava a todo vapor. Havíamos descoberto o pré-sal há pouco tempo, tanto é que nós tínhamos royalties, 75% de tudo que foi descoberto de royalties do pretório viria para a educação e 25% para a saúde. Então, estávamos no momento econômico que poderíamos vislumbrar, né, altos índices de educação que acontecem em países de primeiro mundo. Quais são? 10% do PIB para a educação. Então, esse era o nosso objetivo. Na época eu estava no movimento estudantil e participei da luta dos 10% do PIB para a educação. Era 10% do PIB para a educação e era possível e viável. Por que países de primeiro mundo têm esse? Porque valoriza a educação como de fato deveria ser valorizada. Tínhamos um projeto que durante esses 10 anos poderíamos chegar a 7%. Caso não conseguíssemos chegar nos 10%. Tranquilo. Sabe quanto nós estamos hoje? 5,1%. Então, ou seja, avançamos muito pouco em investimento em educação. Aí entra no detalhe, como é que pode, né, um Estado que não cumpriu a meta, que é uma lei, né, que a lei foi criada, vem o ano passado jogar bomba, atacar estudantes, professores na Assembleia Legislativa para aprovar uma lei retirando 5% do orçamento da educação desse ano. Espera aí. Se ele não está cumprindo a lei, está faltando dinheiro para a educação. Nós temos o estado de São Paulo, Fernando. O estado de São Paulo é o estado mais rico do país. Mas é recado. Nós temos escolas de lata. Você tem noção disso? Tem escolas que não tem laboratório nenhum, nem biblioteca. Agora, nessa onda de calor, né, que teve, a gente, inclusive o Sinteps, foi pioneiro no Brasil em conseguir, durante os dias de onda de calor, porque não tinha condição, a sala de aula ficou insalubre. Sim. E a gente foi pioneiro em conseguir, durante os dias de onda de calor, fazer com que a aula fosse remota, porque não tinha condição de ter aula. E nisso, o Ministério Público, não sei o que, entrou e fizeram um levantamento. O estado de São Paulo é o estado que mais arrecada, o estado mais rico, como você acabou de dizer. E foi feito um levantamento. O estado de São Paulo é um dos estados que menos tem sala de aula no Brasil com ar-condicionado, com sala climatizada. É um absurdo.
estado mais rico é o que menos tem a sala de aula climatizada. Após essa atividade, que eu parabenizo vocês do Sinteps por ter feito, né, de ter esse olhar para os seus profissionais que estão dentro das unidades escolares, dos próprios estudantes, de passar por um problema tão sério desse, porque a gente entende, tudo bem, o governo não investiu na climatização no decorrer de todos esses anos, não havia tanta necessidade, até vamos olhar por esse prisma. Mas no momento que o problema surgiu, o Estado tem que tomar providências. E as providências não é chegar e colocar ar-condicionado em todas as escolas, que não é só isso que vai bastar. Não. Nós vivemos hoje, e nem a maioria das escolas não tem a estrutura. Né? Como eu Não. falei que nós temos escola de lata, não tem nem estrutura elétrica Você para aceitar, isso. a receber esses ar-condicionados. Então, é um processo gradativo que vocês. Não chamo nem de radicalismo, porque eu acho que é o mínimo que se tem que fazer, preservar o ser humano, né, os estudantes que estão ali. Então, vocês optaram em fechamento. Vai ter prejuízo pedagógico, vai ter tudo. Na pandemia, a pandemia ensinou isso para a gente. Primeiro a vida. A prioridade é você cuidar do bem-estar do ser humano. E no segundo momento, não deixando de lado, fazer a recuperação desse pedagógico que foi paralisado. Né? Porque eu acho que no momento educacional a gente nunca perde nada. Eu acho que a pandemia foi um ensinamento muito grande também para a sociedade. Os professores se reinventaram da noite para o dia, aprender a lidar com a tecnologia, aprender a lidar, né, igual hoje que estamos aqui no podcast, né, falando com milhares de pessoas à distância. Né, os professores também aprenderam a fazer isso, mas de uma forma muito assustadora, assim dizendo, porque da noite para o dia ele não tinha acesso à tecnologia, não tinha conhecimento da tecnologia, teve que dar aula no computador, dar aula no celular. Então, essa valorização tinha que existir, não existiu. Então, nós, voltando ao tema, nós não conseguimos avançar nesse investimento necessário nos planos municipais, estaduais e nacional de educação. Existia a possibilidade, faltou vontade política. O governo de São Paulo manda um projeto, retira 5% do orçamento da educação para esse ano, como eu disse, e 5% do orçamento da educação, Fernando, corresponde a 10 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. 10 bilhões dava para climatizar todas as escolas do estado de São Paulo, dava para profissionalizar pessoal, para estar desempenhando cursos dentro das escolas, porque nós temos que levar o debate ecológico, meio ambiente para dentro das escolas. Não adianta só climatizar. Nós vamos ter que fazer um amplo trabalho de formação com a sociedade e que passa pelos nossos estudantes que levam esses conhecimentos para dentro das suas casas. Esse ano o Brasil vai receber a COP30. O Brasil está sendo pioneiro na frente desse debate ecológico sobre o meio ambiente. Eu acho que nós temos obrigação, né? Como temos a Amazônia, que é o maior pulmão do mundo, que nós temos riquezas que dão inveja em grande maioria dos países do mundo, e nós não temos a preservação necessária, não temos a cultura necessária de cuidar do meio ambiente como ele se deve. E a natureza está cobrando, né? O que aconteceu, essas ondas de calor no Brasil e no mundo inteiro. O ano passado, no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes absurdas. Hoje em dia, as pessoas vão falar, vai chover, principalmente aqui em São Paulo, né? Vai chover, todo mundo já fica preocupado. Então, as pessoas estão começando a ter medo da chuva. Uma coisa que é uma bênção, né? Todos nós. Ano passado, que ficava uma semana só de fumaça por causa das queimadas, então, né? E hoje com medo da chuva. Então, olha que o clima, né, a preocupação que o homem fez, né, com o decorrer de ano após anos. Eu tenho 53 anos, Fernando, eu lembro de criança falando, daqui 50 anos o clima vai ser isso. E nós estamos vivendo isso. Já se passaram 50 anos e a gente não viu avanços. Mas agora a gente vai ter que correr contra o tempo, porque a natureza ela cobra rápido. Então, essa climatização nas escolas é necessário. Esse processo de reeducar as nossas crianças e a própria sociedade de preservar o meio ambiente é para ontem. Então, o Brasil está de parabéns e está realizando essa COP30 no final desse ano para trazer metas e estratégias para esse tema, não só para a educação brasileira, mas para o mundo. Né? Eu acho que nós vamos dar uma aula para todo mundo. E tem países que não estão nem aí. Né? Infelizmente, um grande país do mundo, como é os Estados Unidos, acabaram de eleger um presidente que é contra essas políticas, né? Pensa em explorar petróleo em qualquer chão, sem se preocupar com o amanhã. Né? E não é assim que funciona. Então, é muito preocupante, porque o poderio americano, ainda econômico no mundo inteiro, tem um impacto em todos nós. Então, ficamos muito tristes com o que nós estamos vivendo, o que estamos acontecendo no nosso país e no mundo como um todo. Né?
o não cumprimento das metas, eu te falar, voltando nisso, eu acho que ele tem muito a ver também com uma questão que você falou lá no começo, que eu entendo, e se você tiver errado, eu gostaria que você me corrigisse e falasse um pouquinho disso também. No Brasil, a gente sofre muito nas mudanças, quando a gente troca de governante, seja estadual, federal, municipal, a gente nunca tem. É muito difícil a gente ter governantes que tenham uma visão de Estado, do que é política de Estado e do que é política de governo. Porque eu vejo assim, que nem você falou, o Plano Nacional de Educação, ele não é para ser uma política de governo, ele é uma política de Estado, que é uma coisa maior, é uma coisa de nação, não é uma coisa daquele governante. Isso. Né? Ele é como se fosse a Constituição Federal, ela não é do governante, ela é uma coisa maior. Só que muda o governante fala, eu tô nem aí para esse Plano Nacional de Educação, eu quero fazer do meu jeito, que nem entrou, vamos usar o exemplo do nosso ex-presidente, de repente ele não ligou para o que tinha no Plano de Educação, deu na telha dele que ele queria encher o Brasil de escola militar. E a educação não tem nada a ver com o militar, o lugar dele é no quartel, o policial que faz policiamento na rua, que mantém a nossa segurança, o lugar dele não é na escola. Sim. Não tem no Plano Nacional de Educação, que estava em vigor durante o governo dele, militar dentro de escola, né? Então, eu acho assim, é uma visão minha, mas eu acho legal você comentar também, que acho que uma das dificuldades de se cumprir as metas é isso, é também você falou falta de vontade política. Sim. Acho que a vontade política está nisso também, a falta de visão de Estado, né? Do que é política de Estado nos nossos governantes, né? Passa por isso também, né? Ô, Fernando, você tocou num ponto que é fundamental, e que é uma luta que a gente está enfrentando daqui para frente, há algum tempo já. A gente quer ter forças para a sociedade entender o que é isso. Quando foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, prefeitos, governadores ficaram todos preocupados porque o Tribunal de Contas vai em cima, né, fiscalizar se aqueles recursos do Fundeb, da educação, está sendo gasto na educação, que o da saúde está sendo gasto realmente na saúde. E se não está, muitos prefeitos foram caçados, né, Perde direito político. perderam o direito político. Então, existe uma lei de responsabilidade fiscal que hoje ela é viável no Brasil e ela fiscaliza de fato o recurso que cada município e cada estado recebe. No caso da educação, Fernando, você colocou no ponto que é o que mais nos angustia. Existem leis, né? Porque o Plano Nacional de Educação é uma lei, o Plano Estadual de Educação é uma lei, e o Plano Municipal de Educação é uma lei que deve ser cumprida pelos seus gestores, seus governantes daquele momento, que ultrapassa, como a gente já falou, ultrapassa governo, né? Que é a política de Estado. Aí o que acontece? O piso dos professores é uma lei de 2008. Muitos estados e municípios não estão O cumprindo. nosso não cumpre. Então, uso de pendulicários aí Coloca como um adicional uma no gratificação, salário. um Isso. abono aqui e tal, para poder cumprir. Quando coloca, porque sempre coloca atrasado. Quando No nosso não, estado você não tem paga. noção. Esse ano ele está pagando do ano passado o piso, né? E Para complementar o piso. tem municípios, né, que a gente tem andado aí pelo estado todo, tem municípios que o prefeito utiliza até recursos de ticket de refeição para complementar o salário. Meu Olha que. Aí você tem que denunciar no Ministério Público, tem que ir com ações em cima, porque não é incabível. Tá. Nós precisamos no Brasil, é a nossa luta, a nossa bandeira, é a lei de responsabilidade educacional. Para que essas leis que já existem para valorizar a educação, valorizar os profissionais da educação, para termos uma educação de qualidade, laica, inclusiva, gratuita, seja cumprida. As leis existem. É como a gente está falando, o plano, dentro do plano, se algum governante seguir o plano à risca, a educação vai avançar, mas muito rápido. Só que falta a vontade política que eu quero dizer, quando eu digo falta vontade política, é que mas meu município aqui de 10 mil, 20 mil habitantes, que é a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo, nosso recurso é limitado, não precisa de dinheiro. Claro, eu disse que o investimento é importante, é necessário, mas a grande maioria das metas, alfabetizar na idade certa, incentivar os pais a levar os seus estudantes nas escolas, ter o curso noturno do EJA para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar utilizando a escola no momento certo, né? Ter o curso noturno, porque infelizmente nós temos o jovem que precisa trabalhar, ajudar na renda. Então tem muitas metas e estratégias dentro do plano que poderiam estar sendo cumpridas. E Sim. são coisas, como eu disse, ele se adequar, ter uma equipe técnica que possa te ajudar. Vamos ver essa meta, o que dá para a gente fazer.
ter conhecimento do processo pedagógico dentro das unidades escolares, como ele pode desenvolver amplamente. Só que muitos deles não se preocupam com isso. É como você disse, entra um governo, sai outro governo, e ele quer implementar a marca dele, o governo dele, para ele poder pensar na reeleição dele. Não se preocupa com a qualidade do ensino, se esse ensino está coerente, né? Os prefeitos se preocupam com o material escolar comprado de empresas privadas, se o uniforme né, vem na época certa, e os pais também se preocupam com isso. Falam, mas ele está atendendo, o prefeito é bom, ele Que é dá o que meu dá voto, uniforme. né? Então, é É o isso. que dá É voto. isso que a gente O precisa aparente mudar. é o que dá A gente voto. precisa mudar essa consciência nas pessoas. Sim. Então, espaços como esse, onde a gente dialoga, a gente ouve as opiniões, o que está acontecendo, as lutas que estão sendo implementadas, é importante as pessoas entenderem, né? Meu filho está na escola, mas que escola é essa, né? Essa escola é a escola que eu queria para meu filho? Você citou na escola cívico-militar, né? O governador Tarcísio, que é discípulo do ex-presidente Bolsonaro, né, que eu não gosto nem de falar o nome dele, mas acabei falando, ele tem essa política de dialogar com uma extrema-direita no Brasil. A gente fala, extrema-direita, isso daí já é comunista, isso é radical, não é nada disso. É que essa extrema-direita não quer uma educação de qualidade, ela não quer educação para todos. Educação de excelência só para os filhos e filhas dos grandes empresários? Não. A gente luta por educação de qualidade para toda a população, indistintamente. E escola cívico-militar é um grande engodo, é uma grande enganação, principalmente esse projeto do Tarcísio, porque, olha, gente, presta atenção, vocês que estão nos assistindo, é vergonhoso, o projeto está falando que vai um policial militar aposentado, ele já tem a sua aposentadoria, ele vai receber um outro salário aposentado para ficar dentro das escolas, cuidando da disciplina dos estudantes, e aí ele não tem esse preparo, ele não tem formação para isso, primeiro de tudo. Nenhuma, né? E aí ele ainda vai dar aulas dentro das unidades escolares de disciplinas que a gente tinha lá na época da ditadura. Eu tive essas disciplinas de OSPB, Organização Social Política Democrática Brasileira, Educação Moral e Cívica. Gente, isso não vai alterar em nada a qualidade do ensino. Não tem nenhum indicador no Brasil inteiro. Já existem inúmeros estudos de escolas cívico-militares que deu certo. Nenhuma deu certo. Pelo contrário, está dando conflito entre Secretaria de Segurança e Secretaria de Educação, que estão dentro do mesmo espaço, né? E outra, a perseguição a estudantes negros que têm o seu cabelo rastafari, que é da cultura dele, ele não vai poder usar ali dentro. Não vai, se ele quer usar um piercing, ele não vai poder usar. Se ele quer usar um brinco, se ele quer usar uma tatuagem, é da família, você não pode influenciar isso. A família tem suas ideias, sua cultura, sua forma de ser. Então, é uma escola militar que está sendo imposta de cima para baixo, porque é uma enganação que ele está ouvindo na sociedade. Ele quer colocar algumas escolas aqui no estado para falar, para dialogar para essa parcela da população que acha que isso é importante. Infelizmente, professores e pais estão caindo nesse engodo, nessa enganação, achando que vai conseguir dar uma aula mais segura, que ele vai conseguir ter disciplina na sala de aula, né? Não, gente, não é isso. A segurança militar tem que ser na porta da escola, como a polícia já existe, a ronda escolar, que ela tem que continuar fazendo esse trabalho. Sim. É o entorno da escola que tem a violência, que tem os problemas. Dentro da escola é um espaço de interação, de conhecimento, né, de criar. Ali nós vamos formar o futuro da nação, cidadãos. Sim. Então não dá para brincar com isso. E é dinheiro público que vai ser jogado na lata do lixo, porque você vai estar pagando, em vez de pagar melhor os profissionais da educação, os professores que têm formação para isso, não, vai dispor dinheiro para militares aposentados que não têm formação nenhuma, né, para esse tipo de regime. É vergonhoso o que o governador do estado de São Paulo tem feito. E só para terminar essa parte da escola cívico-militar, ele tirou esses 10 bilhões da educação aqui em São Paulo, só que ele mantém a isenção fiscal para inúmeras empresas aqui em São Paulo, que é em torno de 85 bilhões de reais. Ele tirou 10 da educação e ainda dá isenção para 85 bilhões. Então, essa isenção que ele dá de empresas de pagar imposto e tal, é como se fosse 2,5 vezes o orçamento da educação do ano inteiro. Então, gente, está muito claro que esse governador não pensa em educação, não se preocupa da qualidade da educação, ele não está preocupado na escola cívico-militar para melhorar a qualidade da educação do teu filho, não, viu? Não se engane, preste atenção no que está por trás disso, que é interesse, infelizmente é isso, é interesse econômico. Tem várias empresas por trás, o próprio secretário de Educação, o Feder, é proprietário de uma dessas Sim. empresas, e ele está vendendo serviços
para o Para a Estado própria de São Secretaria Paulo, de para a própria Educação, Secretaria de que Educação para o Estado de São inclusive é outro tema que entra dentro disso que a gente está falando, de qualidade de ensino e tudo mais, que é a questão do ensino técnico que a gente sempre ofereceu com excelência no Centro Paula Souza e que agora começou a ser oferecido também na Secretaria de Educação e que a gente não coloca, claro, em dúvida a questão da qualidade do professor que está lá, não é isso, não é a questão do trabalhador, mas é a questão da infraestrutura oferecida. A Secretaria de Educação nunca teve infraestrutura para oferecer educação técnica, né? E começou lá até onde chega na gente é um material apostilado, uma coisa vendida pelo FEDER para dentro da Secretaria de Educação, empurrado goela abaixo, né? Enquanto para o Centro Paula Souza, o orçamento desse ano é menor que o do ano passado. É, o orçamento desse ano é menor que o executado, né, no ano passado, o orçamento previsto para esse ano. E a gente vê assim, o Estado criando um concorrente com a gente mesmo, né? Enquanto a gente vê as nossas unidades, que nem você falou no começo da aula em Catanduva, você falou, Catanduva na minha época tinha um recurso legal, né? Era tecnologicamente legal na época e tal. E hoje a gente vê as nossas unidades. Catanduva eu não visitei recentemente, faz tempo que eu não vou lá. Mas a gente vê as nossas unidades não estão conseguindo parar em pé. A gente vê que nem São Carlos caiu o telhado já umas 3 vezes é, num prazo curto de tempo. Caiu, refizeram a obra do jeito que dá, com pouco recurso, caiu de novo, refizeram de novo. A minha unidade, Fatec Jaú, caiu o muro em agosto do ano passado, ainda não refizeram o muro. Então, assim, a gente vê uma redução de verbas para o Centro Paulo Souza sistemática desde o começo do governo Tarcísio. Em contrapartida, oferecendo o que a gente já ofereceu com qualidade a vida inteira, oferecendo de qualquer jeito, vamos assim dizer, na Secretaria de Educação. E, como eu disse, não tem nada contra a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação ela tem o papel dela de oferecer a educação e tal. O ensino médio sempre foi. Tanto que quando houve, que nem você falou, você começou na educação técnica, mas era da Secretaria de Educação, né? Na época. Depois houve aquela separação, Sim. onde o ensino técnico todo do que era da Secretaria de Educação foi para a Secretaria. Foi para a Secretaria de Ciência e Ciência e Tecnologia, junto com o Centro Paula Souza, né? E hoje a gente vê esse sucateamento. E o duro que é o sucateamento acontece nos dois. A Secretaria de Educação também está sendo sucateada, porque se houve o corte Né? na previsão da educação, cortou para todo mundo, não cortou só para o Centro Paula Souza. Fernando, é o projeto. É, É o projeto desse governo, né? Ele quer precarizar ainda mais a educação que já vem sendo precarizada nos governos dos 30 anos de PSDB aqui no estado de São Paulo. O PSDB pavimentou, porque a política do PSDB nesses 30 anos, a gente acompanhou na década de 90 com as municipalizações. Eu joguei a responsabilidade para o município, porque o estado não dá conta, o município não está dando conta, está chegando o que chegou esse ano, privatizar. Ué, o estado não dá conta, o município não dá conta. Vamos jogar na mão da iniciativa privada? É o que o governo tem feito. A BNCC, que foi criada no governo do ministro, também que já caiu lá atrás, na época do Bolsonaro, essa BNCC nós conseguimos dar uma melhorada nela, né? Porque ela voltou à tona, porque ela é catastrófica. Ela dá muitas aberturas para disciplinas no ensino médio, essas tecnologias aí, e acaba e destrói o EJA e amplia o EAD, que é uma discussão que a gente tem que sim, um assunto que a gente pode trazer aqui para conversar horas, porque é inaceitável o ensino à distância para professores. sim. Professores não podem ter formação EAD. Não. Ele pode complementar a sua formação, a segunda formação, pós-graduação, mas a formação de professor, ela é necessariamente presencial. Né? Não tem um médico. Você conhece algum médico que não é formação presencial? Por quê, professor? Nós lidamos com o ser humano, nós lidamos com os jovens, não tem cabimento ter. Então, isso tudo está nesse projeto, nessa BNCC, nessa bendita BNCC, e que está atacando vocês. Eu falo vocês porque da Ciência e Tecnologia, os Sinteps, a FATEC, as ETs, no estado inteiro. Ela foi construída, a Paula Souza, e esse projeto das FATECs e das ETs, há muitos anos. Se tornaram excelência no que produziam. Né? Tanto os vestibulinhos que ocorrem nas escolas, os estudantes iam para esse sistema de ensino tecnológico, profissionalizante,
por opção própria, né? Eu quero fazer aquele curso, eu quero ser técnico naquela área. Num segundo momento, se eu vou prestar um vestibular ou não, é outro momento da minha vida. Mas agora eu quero ter essa profissão tecnológica. E ele ia num lugar que tinha excelência, que oferecia as qualidades necessárias e toda a tecnologia necessária para aquele projeto que ele tinha para a vida dele. Tanto na enfermagem, como eu disse, na enfermagem, tinham lá professoras, enfermeiras padrão para dar o curso com toda a excelência necessária. O que aconteceu, então, com a BNCC? Ela deu brechas na lei para que saia da ciência e tecnologia e vá para a Secretaria de Educação também fornecer e oferecer essas aulas técnicas. Só que quem garante a estrutura necessária nas escolas e o profissional necessário para as escolas? Tem uma coisa ali na BNCC que muito nos frustra, que é o notório saber. Isso é extremamente assustador, porque eu sou professor de matemática. Assustador chega a ser absurdo, na verdade. Então, mas aí fala, mas o engenheiro teve aulas de matemática, ele também pode dar aula de matemática, mas ele não teve a pedagogia. Exato. Ele não teve a formação para estar dentro de uma sala de aula. E aí eu vou montar um curso de enfermagem, um curso de tecnologia, qualquer escola do estado, espalhadas aí por esse Brasilzão de Deus aqui. Ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura nem para sala de aula normal, porque muitas PEIs, que é escolas profissionais, escolas de ensino integral, virou um depósito de crianças, porque eles ficam manhã à tarde lá o dia inteiro na escola, não tem um refeitório decente para ele se alimentar, tinha que ter um vestiário para ele tomar um banho. Ele vai para a aula de educação física, da aula de educação física ele já vai direto para a sala de aula, é aquela coisa absurda. E aí você pega uma escola dessa, oferece um ensino tecnológico também, um ensino técnico e profissionalizante para estudante ali dentro, nesse meio que não tem... Para quê? Reduziram a carga horária mínima para curso técnico também na BNCC? Não tem preocupação com a qualidade, nenhuma, zero. E o que a gente percebe nesse governo Tarcísio é mais preocupante ainda, que é o que você falou no começo da nossa conversa aqui hoje. É o desmonte de tudo que foi construído. Passa um governo, o que é bom deveria continuar, o que é ruim deveria melhorar, mas não é assim que a maioria tem feito. Independente se é bom ou ruim, não é meu. Eu quero tirar isso de frente. E o que a gente percebe, o nosso sentimento com relação a Paula Souza, as FATECs e as ETs, é justamente isso. É um sentimento de que é um projeto que não é deles, que é um projeto que foi do governo anterior e que não quero dar a mesma valorização, não quero dar os mesmos recursos financeiros. Então, o que eu vou fazer? Precarizar, precarizar e precarizar. Para chegar o dia de amanhã e falar, ó, FATEC não serve mais, ET não serve mais. Mas por que não serve mais? Porque não houve o investimento necessário. É muito sério isso e a população, vocês que são usuários, a sociedade paulista, que sabe a importância da FATEC, que sabe a importância das ETs, que estão espalhadas em todos os cantos do estado, tem que dar as mãos, a gente tem que unir forças, junto com o sindicato, que eu parabenizo mais uma vez os Sinteps por vocês terem essa visão e fazerem essa luta, mas precisamos estar todo mundo junto. Chamar a educação, chamar a ETEC. É que na minha época não era ETEC, por isso que eu falo, era ET. Escola Técnica Estadual, agora é ETEC, né? ETEC. Então é isso, eu acho que a gente tem que se unir, eu acho que para avançar em qualquer segmento educacional no estado de São Paulo, a gente tem que dar as mãos. Estudantes, professores e toda a sociedade. Pais, é muito importante. O pai está do lado, está entendendo que a escola cívico-militar não vem para melhorar a disciplina do teu filho, vem para te excluir. Sim. É uma escola que exclui. Não é uma escola inclusiva, que é uma luta de todos nós. É isso, Fernando. Leandro, queria agradecer muito você ter atendido o nosso convite. Fiquei muito feliz. Papo produtivo demais. Adorei também. Tanto que a gente passou do tempo que a gente costuma fazer nossos episódios aqui do podcast, mas eu não quis interromper porque estava muito bom o papo, muito produtivo, assim, muito gostoso. Pode convidar que a gente vem mais vezes. Então, em nome de toda a diretoria, agradeço mais uma vez a sua presença e agradeço todo mundo que acompanhou o nosso episódio de hoje e a gente se vê no próximo. Sintep sempre na luta. Valeu!